Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, estou aproveitando o chat aqui para deixar um alô para todos, né, que vão acompanhar depois também. Bom dia, Adriano, bom dia, Sabrina. Hoje é a nossa quinta aula, bom dia, Evanildo, da jornada Treinador Master, e o tema é modelos de distribuição de intensidade. Vou lançar aqui agora no chat, a gente deixar registrado. Pessoal, estão me ouvindo bem? Deem um ok aqui, por favor. Eu vou fazer também o lançamento da tela, compartilhar os slides. Para quem está aqui ao vivo, eu vou pedir esse favorzinho, tá? Como de costume a gente faz, para que vocês possam me dar o ok aí a respeito disso. Ó, lancei agora, tem a capinha, modelos de distribuição de intensidade, jornada treinador master, aula 5 de 6. Se tiver ok aí para vocês, para quem está ao vivo, vou pedir que vocês me avisem aqui pelo chat do YouTube. Maravilha, obrigadão. Turma boa. Adriano, Sabrina, Evanildo, Felipe, Fetter, Rodrigo, grande amigo Rodrigão, obrigado pela presença também, obrigado a todos. Turma, entramos no horário certinho, isso é bom, né? Internet funcionando. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu considero muito importante no mundo aí do treinamento esportivo. Sei que é uma opinião do professor Guilherme também, peça-chave, né, do quebra-cabeça. Então, é um bate-papo que nós, no Instituto Endurance, temos tido com frequência. Eu vou aguardar aí mais 2 minutinhos, só para a gente ter aí aquela chegada, né, de quem eventualmente está acessando a internet, acertando alguns detalhes. Mas obrigado aí pela confirmação, tudo certo com os slides, com o áudio, maravilha. Show. Deixa eu aproveitar para quem está aqui, né? Vamos otimizar nosso tempo. A gente tem disponibilizado lá pelo Drive do Instituto Endurance artigos que estão sendo citados aqui durante as nossas falas, durante as aulas, né? No Drive do Instituto Endurance, esse acesso é liberado, é um acesso livre. Acredito que nós já estávamos com 12 artigos lá no Drive, das 4 primeiras aulas, né, daqueles diferentes temas que nós tratamos, mas de maneira conectada. E eu já lancei antes da aula mais 4 artigos que vão ser citados aqui hoje. Então, a gente tem mais 4 artigos para quem está acompanhando, gosta de fazer essas leituras, otimizar ainda mais o bate-papo, que está fresco aí na cabeça depois da aula. É só dar um pulinho lá, são 4 artigos muito interessantes que vão aparecer aqui durante a nossa fala. E aí, já vou adiantar para vocês que estão aqui conosco no horário certinho, que a gente vai ter um artigo que eu vou mostrar uma figura aqui durante a apresentação,
Esse artigo, ele é muito interessante porque ele mostra de maneira bem rica, né, na minha opinião, detalhes de como tem sido, ou como estava sendo, no caso, a temporada dos voluntários. Eles mostram alguns testes. Então, eu vou mostrar uma figura no que diz respeito à distribuição de intensidade ao longo de algumas semanas, mas esse vai ser o artigo bônus. Então, é um artigo que não está no Drive, e que aí todos vocês que quiserem, basta chamar a Vanessa, que é a nossa parceira do Instituto Endurance. A Vanessa está lá no grupo do WhatsApp, e aí a Vanessa vai encaminhar para vocês uma questão simples relacionada aí a como vocês distribuem as zonas de intensidade, quais são as âncoras fisiológicas. Uma vez respondido isso, não tem certo ou errado, é o que vocês usam, tá? A Vanessa encaminha para vocês. Então, vai ser um bônus para aqueles que realmente querem aprofundar a leitura. O que eu posso adiantar é que é um artigo bem legal, curioso, porque traz muitas informações. Então, dá para você usar tanto para construir uma linha de raciocínio para modelos, quanto para outras atividades aí no dia a dia como treinador. Beleza? Então, vamos lá, 11h05. Turma, seguinte, então, conforme já anunciado aí pelas nossas redes, modelos de distribuição de intensidade é nosso tema da aula 5, de 6 aulas da jornada Treinador Master. Muito bom dia, muitíssimo obrigado para todos que estão aqui ao vivo. Muito obrigado também para aqueles que vão assistir aí nessas 24 horas. Eu sei de vários treinadores que têm assistido, por exemplo, no período da noite, porque nesse horário estão trabalhando, então agradeço antecipadamente a todos esses que vão assistir aí na sequência também, beleza? Bom, hoje a gente vai começar a nossa abordagem com, eu vou chamar aqui de exercício, de linha de raciocínio, que quem já me acompanha em outras aulas talvez já tenha visto. Eu gosto bastante, que é o seguinte: entrei no dicionário, dicio.com.br, poderia ter sido qualquer outro, e fui procurar o significado de cada palavrinha que está aqui no título da nossa fala. Então, é algo que eu gosto de fazer para título de artigo, é algo que eu gosto de fazer em título de palestra, quando eu vou em algum congresso, né, seja como ouvinte, enfim, seja para ministrar essas atividades. E aí, quando a gente procura no dicionário a palavra modelo, vem o seguinte significado: aquilo no qual alguém se pauta para construir outra coisa. Beleza. Distribuição: arrumação de algo seguindo critérios de organização e classificação. Maravilha. E quando a gente joga lá no dicionário intensidade, aparecem alguns sinônimos, eu coloquei aqui 4 para a gente: proporção, veemência, quantidade e grau. Né? A gente poderia pensar em nível de intensidade, daí por diante. Então, olha só que curioso, já para vocês caminharem junto comigo aqui na linha de raciocínio. Quando a gente fala em modelos de distribuição, independentemente da área aí que a gente fosse trabalhar, a gente pode considerar que o modelo é aquilo que pode ser uma referência, aquilo no qual alguém se pauta para construir outra coisa. Então, não é uma receita de bolo, não é algo engessado, mas é uma referência. Eu vou me pautar naquilo para construir algo nesse caminho. E a distribuição seria no sentido realmente de sistematização, de organização. Quando a gente aplica isso dentro do conceito, no universo do treinamento esportivo, logicamente que a gente está considerando a situação de processo crônico de treinamento. Então, como que eu posso usar o bate-papo de hoje, o diálogo com os nossos pares, nossos colegas, que é o que a gente faz aqui no Instituto, em outras atividades que vocês participam, para, de acordo com as minhas necessidades, aplicar isso no dia a dia do meu atleta. Beleza? Então, esse é o caminho, linha de raciocínio 1 aqui para a gente caminhar junto. O curioso é que quando a gente fala intensidade, né, no contexto aqui do treinamento esportivo, a gente poderia pensar essa intensidade numa situação de multiesporte, triatlon, ou em natação, ciclismo de estrada, mountain bike, corrida de rua, trail running. A gente consegue colocar isso aqui em todas as opções. Eu sei que tem treinadores aqui de diferentes modalidades. Uma coisa importante de se dizer é que a intensidade, embora seja o que traz o nome a esse título, a essa linha de pesquisa na literatura, modelos de distribuição de intensidade, ela não está isolada. É uma pecinha que a gente consegue analisar, né, dissecar, analisar com uma lupa mais de perto, tentar entender, que é o que a gente vai fazer hoje,
Mas o que eu quero destacar para vocês com essa figurinha é que a intensidade ela está interconectada, ela está interligada com outros componentes. Dentro das discussões que nós temos feito no Instituto Endurance, a gente tem levantado 5 componentes da carga de treinamento. Então, olha só que curioso isso aqui para quem está ao vivo, para quem vai assistir depois. Sempre que vocês forem discutir, forem procurar algum artigo que fala de modelos de distribuição de intensidade, eu acredito que vale muito a pena pensar sobre os componentes da carga de treinamento em geral, lembrando que a intensidade é um deles. Então, por exemplo, para nós aqui no Instituto, amadurecendo a ideia, inclusive com debates aí com vocês, a gente entende o volume, né, quantificado por distância ou por horas, enfim. Tamanho, a gente faz uma diferença, porque eu posso ter 2 treinos de 60 minutos, mas o tempo dedicado em cada zona foi diferente. Então, o tamanho seria esse tempo dedicado numa zona de alta intensidade, por exemplo. Frequência seria o número de sessões por unidade de tempo, geralmente a gente quantifica por semana, 3 sessões, 4, 5, 13 sessões por semana, 13 sessões de treino para atletas aí profissionais, enfim. A densidade é uma razão, né, entre ataque e intervalo, e aí a gente chega na intensidade. Estou destacando isso aqui, chamando atenção para esse ponto, por 2 motivos. O primeiro, que a gente tem 30 minutos na aula, mas a gente quer que as reflexões estejam muito além disso. Então, pensem sobre esse pentágono e essas 5 pontas. E dentro dessa discussão que a gente vai propor agora de intensidade, a gente vai, logicamente, usar esse termo, vai usar essa linha de raciocínio, aqueles sinônimos ali de proporção, de nível que a gente viu agora há pouco, mas sem esquecer que existem outras coisas vinculadas a isso. Então, se eu trabalho em altíssima intensidade, eu sei que eu suporto determinado volume ou tamanho. Se a intensidade é menor, existe, então, uma interdependência, ok? Dito isso, batido esse martelo super importante, a gente avança aqui para o bate-papo que nós desenvolvemos ao longo desses dias. Então, para quem está participando lá conosco, a gente sempre agradece, né, as respostas. Obrigado mais uma vez. Para quem ainda não está, responda. A gente está junto nessa. Então, durante os últimos dias, lá pelo Instagram do Instituto Endurance, a gente lançou algumas perguntinhas. Uma delas: qual parâmetro você mais utiliza para a prescrição do treinamento? E aí depois nós divulgamos o resultado para quem acompanhou. Dentre as opções, né, pace ou potência ou frequência cardíaca, mais de 80% dos treinadores que responderam indicaram que têm utilizado pace ou potência. Então, a gente não perguntou o que é melhor, o que é pior, perguntou o que tem sido utilizado. Beleza. Outra perguntinha que teve lá nos stories do Instituto Endurance, número de zonas. Aí apareceram várias respostas e diferentes respostas, né? 3 zonas, 4 zonas, 5 e 7 zonas. Então, olha só a salada mista que é isso aqui, e é o ponto-chave da nossa fala de hoje. Para entender modelos de distribuição de intensidade, a gente primeiro precisa entender a fisiologia por trás disso. E aí vem a grande pergunta: quais são as âncoras fisiológicas que você, treinador, utiliza, que eu, Dinei, como treinador, utilizo, e daí por diante, para justificar a divisão das zonas? Em outras palavras, quando eu faço uma divisão de 5 zonas, ok, de 3, maravilha, de 7, tudo bem. Se o seu atleta, se o seu aluno chegar para você e perguntar: professor, qual que é a diferença dessa zona 1 para a zona 2? Qual é o ponto metabólico, fisiológico, a âncora que justifica essa divisão que você tem proposto aí para a gente? Enquanto profissionais de educação física, treinadores, a gente tem que conseguir responder isso. Talvez a gente possa ir para um caminho fisiológico, possa unir biomecânica, enfim, parte neuromotora, justificar de um ponto de vista biodinâmico, né? Mas isso é importante. Então, a reflexão chave aqui para o período da tarde, daí por diante, creio eu que seria nesse caminho. Vamos a alguns exemplos, né? Distribuição de zona. Quem já ouviu aí o próprio professor Guilherme em algumas outras atividades, já viu ele falando um pouco sobre a forma como ele entende isso. Então, vamos colocar aqui em jogo e a gente pode pensar diferente, inclusive, não tem problema, mas a gente tem que conseguir justificar. Então, vamos pensar um corredor, a gente vai falar de velocidade ou de ritmo, né, de pace, e a gente poderia ter uma divisão em 3 zonas da seguinte forma: considero lá a V maratona desse sujeito, e aí, logicamente, eu tenho a velocidade, já que eu conheço o tempo que ele completou a prova e a distância já está definida. A V maratona menos 1 minuto, ou seja, mais leve, velocidade menor, eu teria ali o que é a tal da zona 1.
Quando eu abro uma zona 2, aí eu teria essa V maratona como piso e a V 5.000 metros como teto. Então, navego aqui dentro desse contínuo. E a zona 3, dentro dessa divisão, volto a dizer que não é certo ou errado, são possibilidades para a gente pensar e tentar amadurecer essa ideia. A gente tem aí de V 5.000 para cima. A grande questão, e eu comentei sobre isso no dia da aula de medidas e avaliação, é isso aqui, ó. Vamos considerar a maratona, então a gente está falando de 42,2 quilômetros aqui, uma vez 5.000 metros, então a gente está falando de distância. Só que tem uma coisa muito curiosa nessa história, que é a seguinte: se a gente pegar hoje, né, o recorde, por exemplo, mundial da maratona, 2 horas, 1 minuto, alguns segundos, ou o próprio sub-2 que o Eliud conseguiu, ótimo. E a gente pega a maioria dos nossos atletas aí em assessorias, em geral, alunos, a gente tem algo muito comum de fazer aí, por exemplo, uma maratona em 4 horas, né? Mesma coisa para os 5.000. Posso ter alguém que completa em 13 minutos, eu posso ter alguém que completa em 25, em 30 minutos, tá aí por diante. Então, aquilo que eu comentei aquele dia, já falei isso em outras aulas, é o seguinte: trabalhar com distância é bom, no sentido de você abrir um T5, você tem 5 minutos, e por mais que você vá rápido, vai terminar com 5 minutos. A distância não, você vai mais rápido, termina mais cedo, ok. Mas é muito importante que eu conheça meu atleta, por quê? Se o recordista mundial trabalha uma V maratona, né, e uma maratona é terminada em torno de 2 horas, então a gente tem uma velocidade aí em torno de 21 km por hora, e o meu atleta termina em 4, talvez eu pudesse fazer a distribuição dessas zonas baseada em uma V meia maratona e não em uma maratona. Conseguiram entender? Então, eu estou trabalhando com a ideia, talvez, aqui de tempo de metabolismo, mas a distância parte do princípio de que eu conheço esse atleta. Então, isso é muito importante. É importante que a gente pode ampliar a linha de raciocínio para outras modalidades. Então, eu deixei aqui a pergunta já com uma reflexão buscando responder possibilidades no ciclismo. A gente sabe hoje que está em alta aí o tal do FTP, limiar de potência, né, funcional, poderia ser para o pace aqui também. E aí tem lá os 60 minutos, tem o 20, muitas vezes usado como estimativa, então a gente poderia pensar que o 20 minutos tão usado aí hoje no mundo do ciclismo coincide aqui com 5.000 metros, né? Vou terminar os 5 quilômetros em 20 minutos, pace de 4:00. Mas veja que, novamente, na minha opinião, tá? O segredo está aqui. Por quê? Quando eu olho para o tempo, eu tenho uma caracterização do ponto de vista metabólico, de fisiologia do exercício muito interessante. E aí, se eu conheço essas informações, fica muito mais claro escolher qual teste usar ou qual distância determinar para cada atleta com o qual você trabalha. Vamos para a literatura, então, e observar como que acontece essas zonas, essas escalas de intensidade. Tem um artigo aqui do International Journal of Sports Physiology and Performance de 2010. O professor Stephen Seiler é um dos grandes pesquisadores aí nessa linha. Então, a gente vai ver vários artigos aqui dele, ou se vocês procurarem na literatura também. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: um exemplo, dentro desse artigo, e aí, aproveitando o próprio título, aquela atividade que a gente fez lá no início da aula de hoje, se a gente pegasse aqui, ele está deixando claro que não é uma receita, não é algo único, né? É um exemplo apenas de uma escala de intensidade de 5 zonas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Tenho 5 zonas e eu tenho diferentes parâmetros para divisão de zonas. Percentual de VO2 máximo, percentual de frequência cardíaca, concentração de lactato e daí por diante. Então, vejam, dentro dessa escala, e eu a coloquei não por acaso, eu sei que é muito comum usarmos aí 5 zonas, foi talvez a resposta que mais apareceu junto com 3 lá no dia da pergunta. A gente tem aqui uma distribuição. Mas a grande questão aqui já para a gente pensar, uma tabela que dá para a gente discutir durante horas é o seguinte: primeiro, se eu estou usando um parâmetro, eu tenho um percentual X. Se eu pulo para um parâmetro seguinte, o percentual já é outro. Então, eu preciso, novamente, voltar lá na fisiologia e conhecer isso aqui. Lógico que no dia a dia, a gente não tende a quantificar, fazer escala por VO2 máximo, por lactato, dado o acesso que a gente tem a essas informações, né? Geralmente é muito comum usar frequência cardíaca. Mas aí fica como exemplo, a gente tem várias escalas na literatura, na prática, e a gente sabe que nem todas coincidem com esses números que eu estou mostrando para vocês aqui agora.
Dentro dessa série de perguntas que certamente espero, né, que vocês estejam se fazendo nesse momento, eu coloco mais uma que eu também me pergunto e que a gente encontra aí sendo questionada nos artigos. Se eu não tenho frequência cardíaca, então meu atleta não tem um monitor, mas eu quero usar a percepção subjetiva de esforço, ou mesmo que ele tenha, eu quero usar isso, porque eu, como treinador, acredito no desenvolvimento do atleta nessa situação da subjetividade. Como que a gente colocaria a distribuição ou a divisão das 5 zonas dentro de uma escala aqui de 1 a 10, poderia ser a escala de até 20, enfim. Volta a pergunta-chave, qual é ou quais são as âncoras fisiológicas que justificam, que me dão base, que me dão argumento para realmente bater o martelo e falar, ó, a zona 1 vai até tal ponto, uma zona 2 até tal, e daí por diante. Então, a grande questão a ser respondida, eu creio que seja essa, né? Então, uma vez que a gente olha para a percepção subjetiva de esforço, entra nesse cenário. Existe essa possibilidade, inclusive, dentre esses artigos disponibilizados no Drive, tem alguns que começam ou apontam caminhos para a gente fazer essa distribuição, beleza? Esses 2 artigos que estão lá disponibilizados na íntegra, trabalharam, então, com essa análise de distribuição ótima, né, para atletas de elite, aqui no primeiro, depois também um artigo questionando se o modelo polarizado melhora a performance de corredores recreacionais, mas o que eu quero destacar para vocês aqui nesse momento da aula é o seguinte, em ambos os artigos, o que os autores fizeram? Aqui eram corredores, aqui creio que esquiadores, mas ambos fizeram um teste em laboratório correndo na esteira. Qual teste foi esse, Dinei? Foi um teste incremental. E aí eu entrei nesse artigo que está lá liberado para vocês e peguei esse trecho para ficar bem claro para todos que estão acompanhando a aula. Como que foi o teste? Depois de um aquecimento geral, começando com 8 km por hora, a velocidade de corrida foi aumentada em 0,5 km por hora a cada 30 segundos até a exaustão. Esse aqui de cima fez um pouquinho diferente, acho que começou com 6 km por hora, aumentou 0,6 a cada 30 segundos. E eu estou trazendo como exemplo, não estou entrando aqui no mérito, né, de que todo teste precisa ser assim, porque pode ser que você aí adote, ou já tenha adotado no início lá da temporada com um atleta seu, incremento de 1 em 1 minuto, incremento de 2 em 2 minutos de 1 km por hora. Talvez você padronizou a inclinação da esteira em 1%, por vários fatores que a gente já conhece, etc. Então, tem todo um lance de teste e reteste. Mas, para focar na aula, o que eu quero destacar é o seguinte, o que a gente consegue em laboratório analisar, o que esses autores conseguiram analisar. Esse é o grande ponto. Limiar ventilatório 1, limiar ventilatório 2, dentre outros parâmetros. Então, por exemplo, VO2 máximo, tem lá uns critérios, né, para validar que aquele ali é o consumo de oxigênio máximo. E quando eu descubro o limiar ventilatório 1 e o limiar ventilatório 2, logicamente que eu posso observar qual era a frequência cardíaca naquele momento, no primeiro limiar e no segundo. Posso também observar a velocidade e daí por diante. Então, eu estou reforçando isso porque, quando a gente fala de modelos de distribuição de intensidade, vai para a literatura para buscar base para a nossa aplicação prática, para discutir ideias, a gente vai observar isso como sendo padrão de grande parte dos artigos, se não de todos. Limiar ventilatório 1, limiar ventilatório 2. E aí, dentro disso, surge isso aqui, ó. De maneira bem didática, tá, galera? Tanto para quem já tem mais experiência poder pensar dessa forma, quanto para quem está aí na graduação, está chegando agora, entendendo sobre modelos de distribuição. 3 colunas. Então, imaginem que dessa linha para cá, abaixo do limiar ventilatório 1, a segunda coluna de limiar ventilatório 1 a 2, e aqui acima do limiar ventilatório 2. Eu coloquei aqui de maneira bem didática, tá? Para dizer o seguinte, visualizem comigo esse modelo. Eu posso ter um modelo que distribui praticamente toda a minha carga horária de treino da semana em zona leve, de leve intensidade, ou seja, abaixo do limiar ventilatório 1, seja pela frequência cardíaca, seja por alguma questão relacionada à velocidade, à pace, à potência e daí por diante. Agora visualizem comigo um outro exemplo. Quero trabalhar em altíssima intensidade, vou fazer o que alguns autores aí chamam de microciclo de choque. Então eu jogo
a minha distribuição de intensidade, várias sessões de treino seguidas ao longo daquela semana para a zona de alta intensidade, que a gente está chamando aqui de zona 3, baseado nos limiares ventilatórios. Além desses dois modelos, eu poderia ter um desse, eu estou tentando representar aqui um percentual grande em zona 1, percentual depois menor do que na zona 1 aqui na 2, e toco também a zona 3. Então, eu tenho um modelo aqui que trabalha nas 3 zonas, né? Seria ali um modelo piramidal. Mas eu posso ter esse modelo também, onde eu coloco uma tensão na zona 1, mas dou bastante atenção à zona 2, então eu destaco essa zona chamada aqui de limiar, de lactato, enfim, e toco também a zona 3. Eu posso ter um modelo de distribuição como esse. Seria um padrão onde grande parte da minha carga horária está aqui em zona 1, e aí eu toco a zona 3 e deixo essa zona intermediária de lado. Então, para quem já está mais familiarizado aí com esse tipo de discussão, acredito que já conseguiu visualizar que esse aqui seria, por exemplo, o modelo polarizado, famoso. Então, veja só, hein? Eu acho que isso aqui é bem didático para a gente, primeiro, entender o que tem por trás e depois conseguir aplicar isso na prática. Por que eu acho isso extremamente importante? Porque se a gente já salta lá para frente, começa a falar de distribuição, está todo mundo dentro de uma sala de um curso. Mas você trabalha com 7 zonas, né? Aeróbias, eu trabalho com 3. Quando a gente falar zona 2, todo mundo tem que entender que zona é essa que eu estou falando. Então, aqui eu propus uma divisão baseada na literatura, não sou eu que inventei, nos limiares ventilatórios. Sempre que vocês forem analisar, estudar os artigos, fiquem de olho nesse formato. Eis aqui um dos artigos que eu li durante esse período, reli, na verdade, para a aula, e que vai ser o bônus da aula 5. Então, depois, quem está no grupo, ou quem não está, entra lá, chama a Vanessa, e aí vocês vão falar para elas quais são as âncoras fisiológicas que vocês utilizam atualmente e em quantas zonas vocês fazem essa divisão. Para quem tiver interesse, ela vai encaminhar o bônus, então, referente ao artigo que tem essa figura. E para aqueles que vão ler, que estão interessados e têm condições aí de se organizarem para a leitura e receberem o bônus, o que eu vou recomendar para vocês? Dentro desse artigo, selecionei ele como bônus, não simplesmente para falar que modelo que é melhor do que o outro, é porque é um artigo com vários detalhes, um método muito amarrado. E aí ele serve para a gente visualizar isso aqui, ó. Semanas de treinamento consecutivas, carga horária de treino, o que eles chamaram de baixa e alta intensidade, qual foi o treino dito na zona aqui de limiar, como que eu posso distribuir microciclos aqui de alta intensidade, como aqueles que eu representei agora. Então, vai ser um bônus, um artigo que serve para vocês repensarem algumas coisas e talvez terem alternativas para usarem aí no dia a dia. Caminhando aqui para uma pegada bem prática também, eu fui para esse artigo, que está lá no Drive para vocês, de 2015. Os autores falam sobre vários estudos na literatura e eu quantifiquei alguns que eles apresentam lá. Então, veja só, quando a gente fala de piramidal, usando a nomenclatura aí padrão, comum da literatura, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que não há uma distribuição percentual única, mas há uma tendência, um modelo. Então, veja, 3 estudos em que sempre a zona 1 é representada aqui pela maioria da distribuição, eu toco na zona 2, como eu mostrei para vocês, e vou lá na zona 3. Então, forma aqui uma pirâmide. E tem esse artigo lá que eu mostrei para vocês de 2010 que cita, né, esse outro, e aqui um exercício bem bacana para vocês fazerem com vários artigos que vocês forem ler. Eles mostram a distribuição em horas de ciclismo do time aí sub-23 da Espanha, colocam diferentes momentos da temporada, né, inverno, primavera aqui, pensando em hemisfério norte, e mostram essa distribuição. Vejam só, limiares ventilatórios. Isso aqui eu que fiz, tá? Fui lá, quantifiquei. Se a gente pegar a carga horária nesse período, ó, a gente vai ver 211 horas, aqui 260. Então, a primeira informação que a gente tem é que parece que tem ali um incremento. Aí vem a segunda pergunta para nós que somos curiosos. Vamos ver como é que esses caras estão trabalhando. Ora, se ele está com 182 horas nessa zona 1, 57 aqui e 21 lá na zona 3, vamos quantificar isso aqui.
Eu fui e fiz isso aqui para a gente avançar com o tempo que a gente tem. E olha só a distribuição que aparece aqui para esses atletas. Se a gente observar isso aqui, olha só, é exatamente o bate-papo que a gente teve agora. É uma distribuição de modelo piramidal, nesse momento, com esse gráfico que a gente tem. E eu recomendo que vocês façam isso com vários outros artigos que certamente vocês têm aí na biblioteca digital de vocês. Limiar. Vejam que eu posso ter zona 1 com 41%, com 51%, 57%, 43%, níveis idênticos, então isso aqui muda um pouco, mas qual que é a grande questão? Eu dou muita atenção à zona 2, foi exatamente o que eu representei para vocês naquelas figurinhas agora há pouco. E aí vem um gráfico dentro desse artigo lá do Drive que mostra exatamente isso. Ó. Aqui seria essa distribuição, né? Olha só, muita coisa acontecendo aqui nessa zona intermediária, então eles chamam de modelo aí de limiar de lactato, limiar, enfim. Eu chego no famoso polarizado. Também não há receita única, nem sempre é 80-20, mas o que acontece? Pouco ou nada na zona 2, bastante na zona 1, e eu toco a zona 3, 15, 20%, enfim. E aí uma distribuição, uma representação gráfica desse modelo seria, como a gente pode ver aqui também nesse gráfico que está liberado para vocês lá. Consegue observar? Ó, zona 1, bastante. Toca um pouquinho aqui da zona 2, não está zerada nesse exemplo, poderia arrastar aqui para baixo. E zona 3. Então, vejam só a arquitetura, o design, a estrutura de diferentes modelos, né? Que eu estou mostrando 3, a gente poderia falar ainda do de zona 1, quase 100%, do microciclo de choque, daí por diante. Mas isso aqui é bem legal. Quem quiser depois voltar na aula aí no YouTube, dar uma olhada, calcular o que vocês têm feito, eu acho que vale muito a pena. Caminhando para o final da aula, então, para a gente respeitar nosso tempo, fiquem de olho com essas informações aqui agora. Quando a gente vai para a literatura, para a internet aí agora e procura sobre modelos de distribuição de intensidade, acho que não é novidade para ninguém o quanto polarizado tem se destacado, né? Então, se a gente procurar aqui agora, a gente vai ver muita coisa sobre polarizado, mostrando eficiência e daí por diante. Beleza. Agora, aquilo que me faz pensar, e vários autores também já pensaram sobre isso, enfim, tem artigo aí questionando, perguntando se o polarizado é eficiente para atletas recreacionais, e eu sei que essa pode ser a dúvida de vocês. Se a gente pegar uma pirâmide de hierarquia dos esportes de endurance, a gente vai ver que aqui na base da pirâmide está volume. Em outras palavras, atleta de endurance precisa acumular horas, falando de uma forma bem geral. É difícil a gente pensar no melhor modelo, pensar no melhor método de treino, etc, etc, etc. Se você planeja aí para o seu aluno e ele entrega 3 horas na semana no total, não faz nenhum treino mais longo para a gente trabalhar um pouco aquela questão do decoupling, da durabilidade. Então, a base dos esportes de endurance recai sobre volume. E aí, lógico, vem outras coisas importantes depois numa sequência que viria aqui. A gente vai falar disso mais para frente no curso aí do Instituto Endurance, tá? A pergunta que veio à minha cabeça esses dias estudando aqui para a nossa aula foi a seguinte: a semente do modelo polarizado é frutífera apenas em solos arados, preparados com alto volume? Ou, em outras palavras, o modelo polarizado funciona para quem não tem um volume significativo aí durante a semana? Aí fica para a gente dar uma investigada. Tem estudos aí mostrando, né? Até aquele que eu mostrei ali sobre atletas recreacionais, enfim. Mas é uma pergunta interessante. Por quê? Tem várias coisas aí nessa história, mas o atleta que treina pouco e trabalha 3 vezes na semana, por exemplo, ele tem mais tempo entre uma sessão e outra. Então, se a gente for pensar em toda uma situação de sistema nervoso autônomo, recuperação, esse cara tem uma janela de tempo maior, aí vem os estímulos de cada zona. Então, são perguntas extremamente interessantes. Outra coisa, escrito e realizado. Tem vários atletas que têm muita dificuldade em trabalhar com modelo polarizado. E eu acho que vocês enfrentam isso também. Sabe quando a gente sai para correr, sai para pedalar, enfim, a gente tem que segurar um ritmo muito aquém do que a gente consegue entregar? Alguns atletas sofrem com ego quando tem que fazer isso. Enfim, várias situações. Então, o que eu quero destacar é que, assim, eu já tive essa experiência como treinador de trabalhar ou de tentar trabalhar com polarizado com alguns atletas que, inclusive, viram e me perguntaram sobre o modelo, mas na prática não funciona, porque quando você vai olhar
para o que o atleta realmente entregou, ele não treinou leve, no dia leve, faltou energia para treinar em altíssima intensidade nos dias que a gente trabalharia, então ele acaba ficando naquele platôzão. Eu já falei isso outras vezes e ainda não mudei minha opinião até o momento. Eu acho que grande parte dos atletas amadores trabalham no modelo limiar, muitas vezes ali, talvez no modelo piramidal, mas é difícil encontrar aquele amador que realmente trabalha no polarizado, porque isso aqui exige muito monitoramento, muito controle, muita vontade de fazer o que está prescrito. Atenção a isso aí. Já para fechar, uma coisa também que a gente precisa deixar bem claro é que a gente não precisa se casar com um único modelo. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje, é dia 2 de setembro, tá aqui, ó, quinta-feira. Se a gente for abrir uma programação agora até dia 2 de dezembro, para fechar 2021, digamos assim, eu poderia pensar no modelo polarizado ao longo dessas semanas, eu poderia pensar no modelo piramidal, etc. Mas tanto para os artigos que vocês vão ler, ou que certamente vocês já leram, quanto para aquilo que a gente vai aplicar para os nossos atletas, a pergunta que fica é o seguinte: o que eu fiz até ontem, 1º de setembro? Como que foi meu ano de fevereiro até aqui? Por quê? Se esse atleta não está trabalhando no modelo piramidal, e eu coloco isso dentro da rotina, eu saio talvez de uma monotonia, usando outros parâmetros aí do treinamento, e esse cara se depara com uma novidade, novos estímulos, e ele melhora. Agora, se esse atleta já vem trabalhando com o modelo X, pode ser que ele não tenha o mesmo nível, mesmo percentual de ganhos do outro, que não trabalhava naquele modelo. Então, eu particularmente acredito, por essas leituras, por conversar com vocês, pelo Instituto, em outros momentos, que nada impede, ou talvez seja o melhor caminho, que a gente possa manipular, ao longo da temporada, diferentes modelos, até encontrar aquilo que se adequa melhor para uma prova, para o atleta X, para o atleta Y, e daí por diante. Então, quero deixar isso claro, porque a gente às vezes tende a muito ir para um caminho de um modelo que está em alta, mas a gente precisa se perguntar essas outras reflexões que eu propus aí para vocês e essa aqui das possibilidades aí ao longo da temporada, beleza? Então é isso. Último slide, né? Próxima quinta-feira a gente tem a nossa 6ª aula da Jornada Treinador Master. Então, espero todos vocês que estão ao vivo aqui. A gente vai entrar no horário mais uma vez, como foi hoje. Quem vai assistir depois também. O tema vai ser polimento, taper. Então, a gente está criando uma linha de raciocínio, né? A primeira aula da jornada foi o estudo lá do dia 0, quem é meu atleta, quais são as características da prova-alvo. Aí depois a gente foi falando de avaliação, dupla tarefa, e daí por diante até chegar hoje em modelos de distribuição. E agora a gente vai falar de taper, ou seja, qual que é o approach, qual que é a abordagem pré-prova que a gente tem aí como possibilidade, né? Ou possibilidades na literatura, tá bom? Então o convite já fica feito, o tema divulgado em primeira mão aqui para vocês. Semana que vem, essa vai ser a nossa 6ª aula da Jornada Treinador Master. E aí a gente começa na outra semana o curso que a gente divulgou ontem das redes do Instituto, que é o curso de formação de treinadores. Esse curso vai ter uma pegada diferente, mais robusta, com mais tempo de discussão, diálogo entre os pares, né? Então, eu, professor Guilherme, todos vocês que vão participar, de meados de setembro, né? Começa na semana seguinte ao término da jornada, e vai até dezembro. Então, vai ser bem bacana. Acima de tudo, porque esse curso ele está vinculado ao livro que a gente tem construído, tem dialogado há um tempo e refaz, até para fazer muito bem feito. Então, a gente tem colocado muito gás, muita energia nisso, para entregar algo de excelência para vocês. E o que a gente quer propor é um curso que seja dinâmico, seja um curso vivo. Como assim? Discutir coisas na teoria, como a gente está discutindo aqui agora, e ir para a prática, viabilizar com que os treinadores que estejam participando apliquem consigo mesmo, com atletas, no dia a dia, um modelo de treino aí que trabalha em alta intensidade, uma semana que trabalha no modelo polarizado, um mês, por exemplo, uma avaliação, sentir na pele e trazer dúvidas a partir disso, tá? Então, a gente vai falar mais sobre ao longo desses próximos dias e semanas, mas já fica aqui o convite especial. A Vanessa está aí também na parceria para repassar mais informações, depois a gente vai divulgar os valores, o formato certinho, mas nós ficaríamos muito felizes aí com a participação de todos vocês, tá bom? Pessoal, então, obrigado aí pela atenção,
pelo tempo que a gente tem aqui, eu acredito que até deu um pouquinho mais de 30 minutos, mas é porque o assunto é bem pesado, eu tenho pensado muito sobre isso, e creio que consegui sintetizar aqui para vocês as reflexões aí principais. Para quem tiver afim, responda lá para a Vanessa, manda mensagem, ela confirma para vocês a questão das zonas e tudo mais, vocês pegam esse bônus aí, deem uma lida, eu tenho certeza que vai ser bacana, e fiquem de olho no Instagram do Instituto Endurance, porque logo, logo a gente começa agora a jogar as caixinhas de perguntas, enquetes sobre taper, sobre polimento, e essas respostas de vocês são muito importantes, porque a gente usa as respostas para pensar e para tentar apresentar aqui ferramentas, soluções, discussões relacionadas àquilo que vocês entregaram para a gente como mensagem, como conhecimento, afinal de contas a gente sempre aprende muito também, beleza? Quem gostou aí, depois deixa nosso like aí, para viabilizar essas atividades do Instituto Endurance. Agradeço a todos pela atenção, muitíssimo obrigado. A gente vai se falando pelas redes e quinta-feira que vem tem mais aula aqui pela jornada. Valeu, abração, tchau, tchau.